Bom dia, galera! Voltei mais uma vez e hoje eu vou falar de um assunto porque o pessoal está me pedindo bastante lá no Instagram, aqui também alguns comentários, que é o que precisa para poder iniciar no aquarismo, tanto no água doce, tanto no marinho de água salgada. Então o pessoal está perguntando bastante o que ele precisa para começar, que tem muita gente que está me acompanhando lá que não tem aquário e quer saber se é difícil, o que precisa, como é que faz. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então acompanha aí. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o de água doce primeiro. Que eu tive esse aquário, esse mesmo aquário aqui, de água doce, ele era todo plantado. Vou botar a foto aqui para vocês verem. Então, o de água doce é um pouco mais fácil de você ter ele em casa, dá um pouco menos de trabalho. Apesar que depois que você consegue chegar a regular os parâmetros e tudo mais, o aquário já não dá tanto trabalho assim, tanto o marinho, tanto o de água doce. Mas o de água doce é um pouco mais fácil de você ter, tá? A principal coisa que você precisa ter um aquário de água doce é um aquário que tem uma capacidade legal para poder ter os peixes que você quer ter, né? Você nunca pode ter excesso de peixes, nem no água doce, nem no marinho, porque senão a carga orgânica vai lá em cima e isso prejudica toda a fauna que você tem lá dentro, né? O água doce que eu tinha, que é o mesmo aquário, esse é 80 litros, né? É o mesmo aquário que eu estou usando aqui. E o que eu tinha nele era um filtro simples para aquário de água doce. Ele tinha mídias de cerâmica lá dentro, carvão ativado e esponja filtrante, só. A única coisa que eu tinha nesse filtro aqui. E também uma coisa importante é a iluminação. A iluminação é muito importante para o aquário de água doce, também se você quer ter plantas, por exemplo, né? E, então o meu aquário era todo plantado, então a gente tem que ter um substrato. O substrato de água doce é diferente do substrato de água salgada, né? Então o substrato de água doce tem que ter os nutrientes para as plantas também enraizarem nele. Então as plantas têm que ter os nutrientes ali como se fosse uma planta plantada num vaso, só que ele vive dentro da água, né? Então no substrato de água doce você precisa ter esse substrato específico. E o de água salgada já não tem necessidade disso, né? É um substrato específico para água salgada, né? Mas os corais já não precisam, não dependem dele para poder crescer, né? Então é um pouco diferente. Então do de água doce os principais equipamentos seriam a iluminação, um filtro bacana que faça uma filtragem legal e deixe os parâmetros bacanas, e um termostato. Termostato para água doce é muito importante, porque o aquário de água doce é uma das coisas mais importantes. Você tem que olhar a temperatura, manter a temperatura ideal, no marinho também, e o pH. O pH é muito importante para os peixes de água doce. Os peixes de água doce sentem mais o pH, diferença, alteração, do que os de água salgada. Então é um pouco mais importante você ficar atento ao pH do aquário de água doce, tá? Então se você for começar, se você tiver um aquário com um filtro, um termostato e uma iluminação legal, eu uso iluminação de LED aqui, depois eu vou falar sobre essa luminária. A iluminação eu usava no aquário de água doce também, o de LED, só que não era essa mesma luminária, esse é específico para marinho. Porque a de água doce também tem um pouco de diferença a questão de tipo de luz, a cor da luz, que vai simular o tipo de sol lá, o que precisa para as plantas crescerem e tudo mais. Então o de água marinha é um pouco mais azulado, o de água doce é um pouco mais avermelhado, então faz um pouco de diferença isso também, tá? Mas o de água doce é um pouco mais fácil, né? Um pouco menos de equipamento você precisa, testar o pH é importante sempre. E quando você começa, quando você vai montar um aquário, né, você tem que deixar ele ciclar, tanto de água doce, tanto de água salgada. A ciclagem, o que é? Ele vai formar as bactérias ali dentro do filtro, dentro do sistema todo, dentro do aquário, para poder estabilizar os parâmetros, né, e ele funcionar como deve funcionar. Então, de água doce, o que precisa para começar é basicamente isso.
Se você comprar um aquário e colocar um filtro bacana, com uma mídia lá, uma cerâmica, por exemplo, um carvão ativado, uma esponja filtrante lá dentro, ele vai trabalhar bem e você vai conseguir ter os parâmetros bem estabilizados aí, né? Mas é bom sempre fazer os testes de outras coisas também, mas o mais importante que eu acho, na minha experiência, é o pH e a temperatura do água doce, né? Agora, o aquário marinho é um pouco mais exigente, ainda mais quem quer ter o aquário marinho com corais, igual eu tenho aqui, né? Muita gente tem o aquário marinho só com peixes, então é um pouco menos exigente, mas tem que tomar cuidado que os peixes de água salgada são mais sensíveis. Mas o aquário marinho com corais, ele já exige mais equipamentos e tudo mais. Eu postei aqui o vídeo, vou colocar o link aqui para vocês acessarem, sobre os equipamentos que eu tenho aqui. Tem lá falando de cada um dos equipamentos, mas o que eu acho mais importante no marinho é a iluminação, um filtro de qualidade também, o filtro é um dos mais importantes, a iluminação ideal, que a água, o aquário marinho precisa ter uma iluminação muito boa para você, ainda mais se você quer ter corais. Se você quiser ter corais, tem que ter uma iluminação perfeita, que senão eles sentem muito fácil também, e os corais são mais sensíveis que os peixes, né? Então, iluminação, um filtro, um termostato, uma bomba de circulação, que é essa aqui, ó, que vai fazer a circulação, vai simular a maré, as ondas do mar. Então, isso é muito importante para o sistema. E também, eu acho importante um cooler de resfriamento, igual eu tenho aqui, que eu coloquei lá no vídeo também, vocês verem como é que é. O cooler também é muito importante porque a temperatura do aquário marinho tem que também manter entre um padrão. Eu gosto de manter ela entre 26 e 27. E para mim está funcionando muito bem essa temperatura. 26 e 27 graus aqui. Os corais estão bonitos, crescendo super bem. Eu deixo a luz ligada em média de 10 horas por dia. Eu não deixo 12. Na verdade 12 porque fica 10 horas a luz dia ligada e a luz noturna, que é um pouco azulada, ele apaga a luz branca, ele fica 2 horas ligado. Então ele vai acabar ficando com 12 horas de luz, que é o que eu acho que para mim é legal, que vai simular mais o dia também, né? Um pouco menos, né? O dia, mas simula um pouco. Mas para mim está funcionando muito bem, né? Não está crescendo algas, eu regulei a luminária para poder ficar numa luz bacana. Aqui no vídeo parece que está muito claro, mas isso é por causa da câmera do celular. Ele não é tão claro igual vocês estão vendo aqui não, tá? Um pouco menos. Depois eu vou tentar regular. Eu postei um vídeo no início aqui, lá no Instagram também tem um videozinho com a luz mais regulada na câmera aqui, pra vocês verem como que é a luz aqui, um pouco mais azulada, um pouco mais fraca. Mas os corais gostam bastante, tá todo mundo muito bem, os peixes, os corais estão crescendo muito. Então eu estou muito bacana. Então, ó, filtro, um dos mais importantes do aquário marinho, então é o filtro, a iluminação, a bomba de circulação, o termostato, a ventoinha de resfriamento, ou então um chiller. Chiller é um aparelhinho que você coloca que ele vai passando a água ali dentro e vai resfriando ela. Eu tenho aqui a ventoinha, porque o meu aquário, como ele é pequeno, dá conta de resfriar quando precisa. A ventoinha, quando chega a 27, ele liga e vai descendo até 26,5. E quando chega a 26 graus, o termostato liga e aquece um pouquinho a água. Então ele fica entre 26 e 27 graus no meu aquário aqui, né? O pH é importante você saber, mas um dos mais importantes para o aquário marinho que eu acho é o KH, a alcalinidade, né? O KH ele tem que estar perfeito. Quando eu comecei aqui há 6 meses atrás, o meu KH eu não sabia muito sobre isso, o KH toda hora ficava muito baixo. Eu fazia teste, eu pesquisava e tal, eu tentava aumentar o KH, mas não conseguia. E todo coral que eu queria colocar, vou colocar um coral, morria. Eu perdi alguns corais por causa disso. Na hora que eu regulei o KH, coloquei os corais, todos eles já gostaram, já ficaram bem. Fora os outros parâmetros também, né? A carga orgânica não pode estar alta. Então o KH ele tem que estar entre 8, eu gosto de usar ele entre 8 e 9, tá? Para mim funciona muito bem aqui também, né?
E um dos equipamentos que eu acho muito importante, mas tem muita gente que não usa, eu fiquei muito tempo sem usar ele aqui, nesse aquário marinho, mas depois que eu comprei ele, eu achei que fez muita diferença, é o skimmer. O skimmer é um filtro, também está lá no outro vídeo, é esse filtro aqui em cima. O que ele faz? Ele vai soltando umas bolhas e vai tirando os componentes orgânicos que tem na água ali, ele vai removendo aquela sujeira que tem na água ali, então ele acaba ajudando a evitar amônia, nitrito, então ele é muito importante também. Mas tem muitos aquários que funcionam sem skimmer, o meu vai funcionar um tempo sem skimmer e funciona bem, só que você tem um pouco mais de trabalho de ficar fazendo mais testes e um pouco mais rápido você fazer a TPA, que é fazer um pouco da troca da água e tudo mais, né? Mas depois que eu comecei a usar o skimmer, ele ajudou bastante, então eu faço um pouco menos. Hoje eu estou fazendo a TPA a cada 30 dias. E olha que meu aquário tem 6 meses só, gente, tá? Eu comecei do zero. Eu tirei tudo que tinha do aquário de água doce, lavamos tudo. Aí colocamos substrato, coloquei as rochas. Um amigo meu que tem uma loja aqui em BH, que é o Vinícius, lá da... Esqueci o nome. Mundo Submerso, lembrei. Lá no Caiçara, aqui em Belo Horizonte, no Mundo Submerso, ele que me ajudou a montar. Tá? Então a gente trocou algumas coisas que eu tinha de equipamentos para água doce e ele trocou comigo algumas coisas eu adquiri com ele. Então a gente colocou as rochas, colocou o substrato, a água e no início eu coloquei os palhaços, o casalzinho de palhaços, esses dois aqui. Então aí ficou um mês mais ou menos assim. A água e o aquário foi ciclando, só que os palhaços são bem resistentes, então eles deram conta de ficar ali no aquário ciclando. Eu arrisquei, mas eles deram conta. E aí depois eu fui colocando mais alguns peixes, isso com uns 3 meses já tinha bastante peixe aqui. E depois disso, mais uns 4 meses, uns 3, 4 meses, eu comecei a colocar os corais, que eu vi que estava um pouco legal a água e eu, por minha conta e risco, coloquei corais. E aí acabei perdendo alguns corais por essa questão do KH tá muito baixo e os corais não gostaram. A salinidade também, outra coisa que é importante, eu esqueci de falar. A salinidade, eu também estava com a salinidade um pouco alta, ele estava 1030 e também isso faz muita diferença. O KH legal, vai ficar, aí você vai ter um aquário bacana. E para começar, é o que eu falei. Iluminação, bomba de circulação, um filtro legal, termostato e um chiller ou uma ventoinha para poder fazer esse resfriamento do aquário. Eu acho que você consegue começar no aquário marinho, mas começa devagar, faz a ciclagem certinha, pelo menos 30 dias para ciclar um aquário desse, faz os testes, coloca os peixes devagar, depois vem querendo colocar coral, porque o coral é bem mais exigente, né? E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que eu acho importante. E depois eu coloquei também a água de reposição com o sisteminha que eu montei, que está lá no vídeo que eu fiz também, mostrando como é que fiz. A água de reposição eu fazia ele na mão. Eu reponho a água que ia evaporando toda semana na mão. E agora com o sisteminha que eu tenho aqui, o galão de 5 litros, ele faz automático. Eu só tenho que encher o galão ali, né? Então, basicamente, eu acho importante é isso, nos dois aquários, tanto de água doce, tanto de água marinha, eu acho que o importante é essas principais coisas aí para começar, né? E depois você vai colocando outras coisas mais importantes, como o skimmer, por exemplo, a reposição e tudo mais, né? Então, qualquer dúvida, se tiverem mais alguma coisa, é só me perguntar, comenta aqui no vídeo, ou então no Instagram, no direct, segue lá no Instagram também, tá aqui, ó. E logo essa semana eu vou postar mais alguns vídeos também, que o pessoal já está me pedindo algumas sugestões aí de assuntos, eu vou fazer com certeza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curte aí, acena o sininho aqui, ó, coloca o sininho para você receber as notificações quando tiver mais vídeos e até a próxima, valeu!